Obrigado, Jaque. Você, além de ser uma moça bonita, tem um timbre de voz muito bonito e diferente, viu? Continue nesse seu ministério da música. Quando a gente vê você subir ao púlpito e cantando, a gente sente que realmente você está adorando a Deus, cria uma atmosfera que nos prepara para a palavra de Deus. Continue sendo essa jovem espiritual, humilde, simples como você é, tá? E se vocês dois um dia quiserem frequentar a nossa igreja, são bem-vindos, tá bom? Muito bem, gente. Nós estamos encerrando a série Os Milagres de Jesus Cristo, as curas de Jesus Cristo realizadas no sábado. Essa série começou no dia 15 de maio, sempre aos domingos, e nós consideramos as curas que Jesus realizou no sábado, que estão registradas nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. As curas relatadas no sábado, especificamente, são 5. Pode ser que tenha ocorrido outras, mas que os evangelhos registraram são 5. Iniciamos com a cura do homem com a mão ressequida, a mão atrofiada. Depois, o nosso irmão Bruno nos falou sobre a cura do cego de nascença. O Tiago Luz nos trouxe o tema sobre a cura do paralítico do tanque de Betesda. E a Laís, no último domingo, trouxe-nos a cura da mulher encurvada. Hoje nós vamos encerrar essa série considerando a 5ª cura sabática, cura que Jesus realizou no sábado. E para isso eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 14 do Evangelho de Lucas. O tema vai ser a cura de um homem hidrópico. O que é isso? Hidrópico. Quando a gente lê assim, a gente fica meio... O que significa hidropsia, né? Ela está registrada aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. E eu convido você a fechar os seus olhos para nós mais uma vez orarmos, buscando a direção de Deus. Pai querido, ao abrirmos a Tua palavra, rogamos que o Teu Santo Espírito, que tem estado conosco, tem nos capacitado a entendê-la, que mais uma vez esteja aqui com todos os irmãos e irmãs aqui na igreja, também com aqueles que nos acompanham nas redes sociais, e que a Tua palavra faça o efeito que Tu desejas em nossas vidas, por Jesus. Amém. Capítulo 14 de Lucas. Eu vou ler aqui na minha versão Nova Almeida atualizada, que é a versão mais recente da Bíblia em português. É uma versão interessante, que fica mais próxima do linguajar atual do português aqui do Brasil. O texto começa assim, no versículo 1. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando.
Eles quem? Os fariseus que estavam ali presentes. E eis que diante dele, diante de Jesus, se achava um homem hidrópico. Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então, Jesus pegou na mão daquele homem, curou-o e o mandou embora. A seguir, Jesus lhes perguntou: quem de vocês, seu filho ou o boi, cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Lucas é o único escritor não judeu que tem livros na Bíblia. Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, não ouviu os seus ensinos, não viu os seus milagres. Ele se converteu muito tempo depois da ressurreição de Jesus. Ele era médico de origem grega e a sua conversão se deu durante a primeira viagem missionária realizada por Paulo e Barnabé. E você percebe isso quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por ele, quando ele vai descrevendo que Paulo fez isso, Barnabé fez aquilo, eles fizeram isso, eles foram para aquilo, mas num determinado momento do livro, a partir do capítulo 11 do livro de Atos, Lucas acrescenta nós. Então, até o capítulo 10, ele relata a experiência de Paulo e Barnabé, onde ele não fazia parte. Aí ele se converte, é chamado para acompanhar a trajetória missionária desses evangelistas e passa a viver junto com eles a experiência da pregação do evangelho, principalmente aos gentios. Um detalhe muito interessante que você observa nos escritos do Dr. Lucas, no seu evangelho e no livro Atos dos Apóstolos, é que ao relatar as curas, Lucas faz um diagnóstico das enfermidades. Isso denota a sua vocação para a medicina, que ele era uma pessoa que entendia das enfermidades. Então, Jesus curou um homem hidrópico. Ele faz o diagnóstico da enfermidade daquele homem e outros textos que aqui aparecem. Olha que bom que a Mara chegou, tá? Bem-vinda, Mara. Hidropsia. O que é isso? Vamos tentar entender o contexto. Esse episódio, como nós lemos no texto, não ocorreu numa sinagoga, como a mulher encurvada, como o homem da mão mirrada. Como nós lemos, o texto diz que foi durante um banquete, uma refeição, na casa de um dos principais dos fariseus. Mais uma vez, os oponentes de Jesus prepararam Barros uma situação para entrar em conflito com Jesus. Pois eles colocaram ali, entre os presentes, um homem que sofria de hidropsia. O que é hidropsia? Dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Pesquisando
na internet, eu consegui o seguinte, que diz que na enfermidade da hidropsia, os tecidos do corpo ficam entumecidos, inchados, como esse homem aí. Os tecidos deles estão duros, inchados. Há casos de hidropsia que a barriga cresce. Os judeus, eles acreditavam que a hidropsia era resultado do pecado que a pessoa cometeu e estava sendo castigado por Deus. Então a pessoa, além de ser deformada, ainda carregava o estigma de ser uma pessoa amaldiçoada por Deus. Agora eu convido vocês a imaginar a cena. Vamos entrar dentro da cena descrita por Lucas. Era sábado. Tudo indica que eles tinham ido para a sinagoga. Depois da cerimônia da sinagoga, foi convidado para participar de um banquete, onde vários líderes fariseus e escribas estavam ali presentes, mas bem próxima de Jesus estava ali um homem hidrópico. Lógico que isso era uma armadilha, né? Não havia dúvida nenhuma. Percebendo a armadilha, a pegadinha, como a gente costuma dizer, a arapuca que estavam armando para Jesus, percebendo que aquele enfermo foi introduzido no banquete, na refeição, justamente para provocar Jesus, para que ele reagisse e curasse mais uma vez no dia de sábado, o mestre fez uma pergunta: como vocês interpretam a lei? É lícito ou não curar no sábado? O Dr. Lucas informa no texto que houve um silêncio geral. Ninguém que estava ali presente ousou responder a pergunta feita por Jesus. Eu fiquei pensando, é incrível, né? Esses líderes tinham tanta raiva de Jesus, tinham tanto preconceito com Jesus, que eram capazes de usar um homem enfermo, deformado, expondo esse homem publicamente para provocar Jesus. E enquanto eu estava fazendo essas considerações, eu fiquei pensando, hoje continua do mesmo jeito. Se você pegar aí um desses programas religiosos que você vê aí nas TVs, esses programas principalmente de cura, você vê como que esses líderes religiosos, curandeiros, exploram os enfermos. Eu me lembro de uma ocasião que envergonhou, inclusive, o cristianismo, que foi um testemunho hilário. Isso aí correu na internet, foi espalhado principalmente pelo WhatsApp. Uma mulher dando um testemunho, agradecendo a Deus, porque recebeu a bênção de poder defecar. Não sei se vocês viram essa aí, né? Só que ela falou a expressão popular, né? E virou uma gozação, porque tanto o cara que estava ali, o bispo que estava ali, começou a rir, como a congregação começou a rir, ela começou a rir, e isso serviu de piada a respeito das curas promovidas por Deus, né? Cada vez que um negócio negativo desse é espalhado, há
um preconceito contra as verdadeiras curas que Jesus realiza, porque ele continua fazendo curas. Não por atacado, como a gente vê hoje, mas as curas continuam acontecendo e nós temos visto isso na nossa igreja. Na nossa igreja, aqui no nosso meio, através da oração intercessória, nós temos visto a mão de Deus, de acordo com a sua vontade, curando pessoas aqui, né? Então, como ninguém respondesse a pergunta, Jesus pegou na mão do homem hidrópico e o curou. E depois disse para ele ir embora. O fato de Jesus mandar o homem curado ir embora revela que era realmente uma arapuca. Os inimigos de Jesus colocaram esse homem ali para fazer uma pegadinha com Jesus. O homem não fazia parte da reunião, era uma isca para provocar Jesus, para que ele fizesse uma cura no sábado. E assim os seus oponentes o acusassem de transgredir o sábado. Logo após o homem curado se retirar, Jesus fez uma pergunta: quem de vocês, seu filho ou o boi cair no poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo sendo dia de sábado? Vocês têm aí uma imagem de um boi caiu no poço. Vocês vejam como é difícil tirar o boi do poço, né? É trabalhoso, é dificultoso, dá um trabalho enorme para você tirar. E se isso acontecer num dia de sábado, você vai deixar o boi perecer? Ou um filho perecer? Ao fazer essa pergunta, ninguém mais uma vez respondeu. Jesus era tremendamente inteligente, um homem de uma inteligência fora do comum. Ele tinha um conhecimento da espiritualidade, da lei e da natureza humana fantástica, de maneira que ele, sempre que as pessoas tentavam armar uma armadilha para ele, ele saía com categoria e propriedade. É claro que depois desse episódio, Jesus despertou mais uma vez a ira dos seus oponentes. Mais uma vez ficaria no rol das transgressões, entre aspas, que os líderes fariseus falavam sobre Jesus, mais uma cura de Jesus no sábado. E isso suscitaria problemas. Veja, ele é um transgressor da lei. O interessante, meus irmãos e irmãs, quando você lê o Evangelho e começa a estudá-lo assim, com maiores detalhes, todas as curas que Jesus realizou no sábado, que estão registradas nos Evangelhos, foi de forma proposital. Ele não fez nada para evitar controvérsias sobre o assunto do sétimo dia. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes em que Jesus curou, você lê nos evangelhos, a pessoa curada era instruída a ficar calada, não contar para ninguém que Jesus a tinha curado. No entanto, em nenhuma das curas que Jesus realizou no sábado, ele pediu segredo. Muito pelo contrário. Ele fez questão de curar diante das pessoas e fez questão de destacar que era ele que
que estava curando no sábado. Outra coisa que você percebe é que nas curas que não ocorreram no sábado, registradas nos evangelhos, a pessoa enferma, o doente, né? Quem solicitava a cura para aquela pessoa, normalmente era a própria pessoa, ou um parente, ou um amigo. Alguém intercedia pela pessoa, pelo enfermo. Isso nas curas que não eram no sábado. Já nas curas sabáticas, Jesus tomava a iniciativa para curar. O que ele estava querendo ensinar? Jesus, com isso, ele estava ensinando o verdadeiro significado do sábado, a essência do mandamento de Deus. Logo quando iniciamos essa série, e eu falei sobre a cura do homem com a mão atrofiada, eu destaquei, e eu mais uma vez reitero que o milagre da cura do homem com a mão mirrada, a mão atrofiada, e esse daí, que foi a cura do homem trópico, que era uma maneira de Jesus combater o legalismo. O que é isso? Excesso de regras. Os fariseus, com um zelo sem entendimento, acrescentavam regras sobre regras, e mais regras sobre regras. Essa multiplicação de regras estimulava o legalismo e, com isso, tirava o foco do Criador. Uma coisa que eu e você não podemos perder na observância do sábado é o foco. O foco do mandamento do sábado é para que eu e você nos lembremos que Deus é nosso Criador e nosso Redentor. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2. Quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, ele destaca esse foco. Capítulo 2, versículo 2 e 3, Moisés descreve assim, inspirado pelo Espírito Santo: e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. O foco do estabelecimento do sábado era lembrar que Deus é o nosso Criador, o Criador do universo, o Criador do nosso planeta, o Criador do ser humano. E lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, onde está descrito o 4º mandamento, dos versículos 8 até o 11, mais uma vez nós vemos o foco. O texto diz: lembre-se do dia do sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Todo mundo tinha que descansar, inclusive os estrangeiros e os animais. E aí vem o porquê. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esses textos são claros, são didáticos. O foco na observância do sábado é lembrar que Deus é o nosso Criador. Porque se nós esquecermos que Deus é o nosso Criador, a Bíblia não tem sentido.
a fé adventista perde a sua essência. Deus é o nosso Criador, e como Criador, Ele tem a soberania no universo e na nossa vida. Ser soberano significa que Ele sabe o que é melhor para o universo, para a sua criação e para cada um de nós. Nós estamos encerrando. Eu quero destacar aqui um homem que eu admiro muito, Dr. John Brown. Dr. John Brown, ele é doutor em Novo Testamento. Ele hoje é um pastor sênior, né? Escreveu vários livros, tem uma lição da escola sabatina que ele elaborou. E num dos seus livros, ele afirma algo que eu achei muito interessante. Num dos seus livros, ele diz o seguinte: a maioria de nós temos uma propensão para criar regras. Ou seja, nós gostamos do pode e não pode. Nós gostamos disso. Já desde pequenininho já ensinamos para as crianças. Isso pode, isso não pode. Eu concordo com o Dr. John Brown. Porque volta e meia, pessoas me perguntam: irmão Jean, o quê? Olha, isso aqui, isso pode. Isso não pode. E eu sempre respondo: você já viu na Bíblia? Jesus faria isso para que a pessoa, ela, comece a entender que nós vivemos de princípios, não de regras. O Dr. John Brown contou uma experiência que ele teve com a sua filha pequena. Eles estavam sentados na mesa, conversando, e de repente, do nada, a sua filhinha disse: acho que as pessoas não deveriam mascar chicletes no sábado. Do nada, falou isso. Aí o Dr. John perguntou: por que você acha isso, filha? E a menina respondeu: não sei, só acho que é uma boa regra não poder mascar chiclete no sábado. E esse episódio ele depois desenvolve no seu artigo, dizendo que a mentalidade de regras é muito perigosa, muito perigosa. A Bíblia é um compêndio sagrado de princípios, não de regras. O que é isso? O que são princípios? São orientações dadas por Deus que estão na Bíblia. Qual é o princípio, o foco, a essência do sábado? Sempre nos lembrarmos que Deus é nosso Criador e também o nosso Redentor. É um princípio. Quando você guarda o sábado por princípio, é diferente. O que são regras? São criações humanas. Quer ver algumas regras interessantes? Meu filho é pastor. Ele estava com um problema com um irmão lá da igreja, que estava criando confusão na igreja, porque ele entendia que a oração só pode ser realizada ajoelhada, não de joelho, porque todo mundo ora de joelho, né? Ninguém tira o joelho para orar, né? Ninguém tira o joelho para orar. Eu sempre digo que eu durmo de joelhos, eu não tiro o joelho para dormir, né? Eu também ando de joelhos, não tiro o joelho para dormir. Mas o problema era a oração ajoelhada. Ele dizia: não
porque para a oração ter valor tem que ser ajoelhado. Ele falou, pai, eu não sei o que eu faço. Aí eu fiz um estudo para ele de todos os textos bíblicos, mostrando na Bíblia qual é o princípio da oração e citando vários exemplos onde a pessoa orou andando, sentado, deitado, no ventre de uma baleia, na cruz do Calvário, mostrando que não é nada disso. E eu me lembro que uma vez, uma das nossas professoras, há muito tempo atrás, estava ensinando para a criança que para ela orar ela tinha que fechar os olhos, senão não tinha valor. Eu falei, não, filho, você pode orar de olhos abertos. É melhor orar de olhos fechados para você se concentrar, mas você pode orar de olhos fechados, sim. Percebe como nós gostamos de criar regras? Os princípios, gente, sempre valorizam relacionamentos. Os princípios valorizam relacionamentos com Deus, relacionamento com as pessoas, as regras não. As regras não. A senhora White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz o seguinte: toda religião falsa ensina a ser descuidado com os necessitados e sofrimentos humanos. Toda regra que ensine você a ser descuidado com as necessidades e sofrimentos humanos não é um princípio. Não é um princípio. Bom, para que a observância do sábado seja um dia de alegria, estamos chegando ao final, é necessário termos uma mentalidade relacional. Nossa, que frase! Uma mentalidade de relacionamento. A questão, após nós, durante esses 5 domingos, temos considerados as curas que Jesus realizou no sábado, a questão que nós temos que fazer, a pergunta que nós temos que fazer é: tenho eu observado regras ou tenho eu estado em comunhão com Cristo no sábado? Neste dia santo, no sábado, a presença de Cristo na minha vida tem curado a minha alma? Tem aberto os meus olhos? Tem mudado a minha maneira de pensar? Se eu e você observarmos o sábado dentro desses princípios, o sábado vai ser um dia de alegria, um dia de cura, um dia extraordinário no qual eu e você vamos ter prazer. A pergunta que eu faço é: tem sido assim a nossa experiência? Eu tenho tido essa experiência correta com relação à observância do sábado, ou tenho me preocupado só com regras e regulamentos? Eu não estou aqui dizendo que a gente tem que relaxar no sábado, não é isso. Nós temos orientações: não farás o quê? O serviço cotidiano, secular, nem você, nem sua esposa, nem sua filha, nem seu filho, nem seu animal, nem seu empregado. Isso aí. Os princípios estão na Bíblia. Agora, o princípio meu íntimo com Deus, isso eu tenho que desenvolver. Nós vamos encerrar agora cantando